Os socialistas têm tendências autoritárias que são justificadas pelos próprios na sua narrativa política com boas intenções. E desta vez um deputado do Partido Socialista, segundo uma reportagem do Blind Spot, sugeriu basicamente um confinamento climático. Ou seja, há uma determinada temperatura na rua, os meus amigos deixam de poder sair de casa. Vamos ver esta reportagem do Blind Spot e fazer uns comentários. O deputado do Partido Socialista sugere confinamento climático e, portanto, lá está, estes inúteis utilizam sempre motivos muito agradáveis para vos manter presos. Portanto, é para a vossa segurança, é para o vosso bem e essa narrativa é utilizada nas mais variadas formas. Vamos ver. O deputado socialista Francisco César defendeu a aplicação da lógica da pandemia aos períodos de maior calor em Portugal. Defendeu a imposição de proibições, alegando que há casos específicos em que não custa nada proibir e que estamos a falar de 2-3 dias. O deputado sugeriu mesmo confinamentos climáticos ao afirmar se estão 45 graus na rua isso tem impacto, portanto deve-se restringir em determinados momentos. Recorde-se que o Tribunal Constitucional julgou inconstitucionais várias normas utilizadas durante a pandemia para impor confinamentos obrigatórios através de resoluções do Conselho de Ministros e fora do estado de emergência. Portanto, basicamente, a Constituiçãozinha que eles tanto gostam, Constituição de Abril, temos que defender a Constituição. Temos que defender a Constituição para manter as reformas milionárias de inúteis que trabalharam 7 anos e que agora têm que se reformar, sabe Deus porquê. Aí sim, é constitucional e temos que garantir que esses inúteis continuam a receber a mama do Estado. Agora, para as pessoas poderem andar na rua quando há calor, pessoas que são responsáveis e que não têm que receber educação do Estado, não têm que receber, as pessoas são adultos, são maiores de idade, o Estado não serve para as educar. E imaginem o grau de dependência de uma instituição estatal quando chega uma altura em que é o Estado que tem que decidir quando é que vocês saem de casa consoante a temperatura que está na rua. Eu acho que todas as pessoas que são mais sensíveis ao calor e que sabem que se calhar não é boa ideia andar 10 km à 1 da tarde num dia de 45 graus, as pessoas têm o discernimento para dizer, bom, não vou sair de casa, bom, vou tentar ao máximo adiar o meu compromisso para uma altura, olha, mais para o fim do dia, em que estará mais fresco, ou mais para o início da manhã, em que estará mais fresquinho, e se calhar, na medida do possível, há alturas em que não dá, mas na medida do possível eu vou evitar sair de casa nessas alturas. As pessoas sabem. E depois há pessoas resistentes ao calor que se calhar, enfim, andam na rua tranquilas e vão para um lado e andam para o outro e até correm. Eu já tenho visto pessoas, enfim, admiro a coragem. Eu sou um rapaz que gosta de ir ao ginásio, mas o ginásio é fresquinho nesta altura porque tem o tratamento adequado, tem ar-condicionado e tudo mais. Eu gosto de ir ao ginásio, eu gosto imenso de fazer desporto, mas enfim, eu admiro a coragem de quem consegue correr às 2 da tarde ou às 3 com 40 e tal graus na rua. Hidratem-se, sem dúvida. Admiro a coragem, não é o meu caso. Eu gosto de ir ao ginásio e tudo mais. Mas, caramba, não é seguramente o Estado que tem que o dizer. E nem a própria Constituição acha adequado, porque na altura da pandemia também não achou. Mas lá está, a Constituição é seletivo. Agrada às nossas agendas políticas, a Constituição diz é para manter. Não agrada, que se lixe a Constituição. No fundo é isto, é esta a lógica, e estas pessoas utilizam sempre a boa vontade e a empatia e os bons motivos para vos prenderem em determinadas zonas. Na altura da pandemia era uma determinada questão. Agora, para desencriptarem as vossas conversas e poderem ler as vossas mensagens unilateralmente, porque a Comissão não seria afetada por isto, perdoem-me a expressão, mas pimenta no cu dos outros é refresco, e portanto, basicamente podem desencriptar as vossas mensagens, podem ler as vossas mensagens, a Comissão fica de fora e isto é tudo para proteger as crianças. Nós vamos invadir a vossa privacidade para proteger as crianças, que é uma coisa que eu acho indescritível. O deputado socialista e líder do PS Açores, Francisco César, defendeu no programa Jogo Político da RTP a implementação de um conjunto de medidas para os períodos de maior calor em Portugal. Uma dessas medidas passaria pelo encerramento de estabelecimentos, incluindo escolas, a propósito do plano de contingência definido para esse período. Este plano não tem medidas excepcionais para uma situação excepcional. Eu não vi necessidade de fechar determinados estabelecimentos, nomeadamente escolares, a determinadas horas, em determinadas comunidades. O deputado defendeu também a proibição de determinadas atividades profissionais. Há a questão dos trabalhadores expostos. Devia ser proibido o trabalho agrícola, nomeadamente no Alentejo, e obras públicas. Ou seja, vocês querem ganhar o vosso dia, não ganham.
Mas está calor e tudo mais, e são condições que não são desejáveis. Claro que são condições que não são desejáveis. E se as pessoas têm que enfrentar este calor para trabalhar, enfim, têm que arranjar lógicas de tentar ter mais pausas, estarem constantemente hidratados e tudo mais. Não digo que não, mas vocês dizerem a uma pessoa que está disponível a enfrentar esse sacrifício e disponível a fazer esse sacrifício para ganhar o seu dia, e esta besta quadrada diz-vos que vocês não podem trabalhar porque ele proíbe, quer dizer, as pessoas têm que perceber de que é que se trata, não é? São questões que é um disparate, e lá está, limites constitucionais. Não é? Limites constitucionais aqui não são válidos, obviamente ninguém quer saber agora. Mas isto não fica por aqui. Francisco César foi mais longe e defendeu a aplicação daquilo que o próprio considerou ter a mesma lógica da pandemia, em resposta ao representante da Iniciativa Liberal, que defendeu privilegiar a informação às populações. O deputado socialista declarou: há situações e casos específicos em que nós sabemos que não custa nada a proibir, estamos a falar de 2-3 dias, é a mesma lógica da pandemia. Francisco César sugeriu a aplicação de confinamentos climáticos. Estão-se 45 graus na rua e isso tem impacto, portanto deve-se restringir em determinados momentos. Ou seja, há uma temperatura na rua, vocês não saem de casa. E acabou! E não bufam! Porque é este inútil, o Francisco César, que está a dizer. Se o inútil do Francisco César diz que vocês não podem sair de casa, então vocês não podem sair de casa e acabou. Quer dizer, eu acho que é óbvio. Nem sei porque é que vocês estão a contestar a ideia desta pessoa. Já não é só atividades profissionais, é vocês não podem sair de casa, ponto. Que é uma coisa que eu acho absolutamente indescritível. A medida sugerida pelo deputado, caso implicasse obrigar as populações a permanecer em casa, enfrentaria os mesmos obstáculos constitucionais identificados pelo TC durante a pandemia. As autoridades de saúde e o governo não têm o poder legal para obrigar as pessoas a não saírem de casa devido à temperatura. E, portanto, estas pessoas utilizam sempre a mesma lógica. E eu referi há um bocadinho o chat control, mas a lógica é sempre esta. Há sempre motivos muito nobres e motivos que são utilizados como capa, que são motivos açucarados para vos fazer pensar que qualquer pessoa que se oponha a esses motivos é porque não é moralmente decente. Ou seja, no caso do chat control, dou o exemplo. A Comissão Europeia diz que o chat control é para proteger as crianças. No entanto, sob a capa de proteção de crianças, diz que vos vai desencriptar as mensagens. Ou seja, eles vão ficar a ler tudo o que vocês trocam com os vossos maridos, com as vossas mulheres, com as vossas irmãs, tios, vizinhos, papagaios, periquitos, o que quer que seja. Vocês enviam uma mensagem, está desencriptada, portanto nada impede arbitrariamente essa visualização, e nós todos sabemos, e a Europa tem uma tradição de ser cética, nomeadamente por acontecimentos históricos, ser cética à concentração excessiva de poder numa determinada entidade, ainda para mais numa entidade tão tirânica como é a União Europeia, mas estas pessoas utilizam basicamente os bons motivos. E o que é que vos dirão se vocês forem contra o chat control publicamente? Então, mas tu não queres proteger as crianças? Sua figura miserável, quem é que não quer proteger crianças? As crianças são das franjas mais frágeis da sociedade, portanto, quem se recusar a ter o chat control é porque olha para as crianças com desprezo e não as quer proteger. Só que, na verdade, quando vocês saem da capa da medida e vão ler o conteúdo e vão perceber a substância, vocês compreendem que estão perante um documento que facilmente pode ser transformado num Estado orwelliano que nem o próprio George Orwell teria conseguido compreender e alcançar para escrever num dos seus livros. E, portanto, basicamente é isto. Este senhor quer que, se houver determinadas temperaturas, vocês fiquem em casa. Partido Socialista, que anda sempre com a Constituição na boca, que eu desprezo, acho que é uma Constituição que tem que ser totalmente revista e que não podemos andar com estas poucas vergonhas, mas os grandes defensores da Constituição, quando ela não dá jeito do ponto de vista político, se lixa a Constituição. E, portanto, nós temos é que ter esta atitude do ponto de vista político, que é as regras que se aplicam a nós não se aplicam aos outros, porque aparentemente as coisas são mesmo assim. E eu acho mesmo que pessoas que estão a defender a verdade não podem aplicar as mesmas regras às pessoas que estão a defender a mentira. As opiniões não são todas iguais, não são todas igualmente válidas. Podemos discutir, sem dúvida nenhuma, são válidas para questões de discussão e, portanto, podemos discutir e no campo da discussão podemos tê-las em consideração. Agora, não as tornemos todas, obrigatoriamente, todas válidas ou equiparáveis, porque há umas que estão mais adequadas e próximas da verdade do que outras, e essas são mais válidas do que as que estão mais próximas da mentira. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.